do próprio Espírito encarnado, medem, portanto, na resolução daquele trabalho, daquela mensagem. Então, essa estrutura de interligação entre esses diversos corpos nos dá uma noção do que significa o outro participando desses afetos. Fazendo uma digressão rápida, mas necessária. Quando uma criança nasce, chorou. Quando ela chora, o que ela transmite no choro? O quê? Quem sabe? A mãe. Portanto, o que a criança chora, ela não sabe do que está chorando. Ela tem um recurso do qual ela se utiliza para, de alguma maneira, dar conta, sem nem saber por quê, que algo não está funcionando bem. Mas ela não está ainda imbuída de um aparelho de linguagem na qual ela possa representar que algo daquele choro tem a ver com algum afeto. Do tipo, poxa, agora eu vejo minha mãe de perto, como ela é horrorosa. A criança não vai dizer isso. Nem a mãe vai dizer do seu filho mesmo. Mesmo que os visitantes que vão ao hospital vejam essa criança, olha assim, meu Deus, como é que ela disse que é linda essa criança? Porque tomada pelo afeto, ela começa a colocar, a expressar todos os elementos que começam a dar um certo condicionamento à verdade que ela vai implantar naquela criança dali por diante. Então, será o que ela disser a essa criança desse choro que ele fez uso para provocá-la, que vai começar a haver um acoplamento entre esse corpo físico e a palavra. Essa interlocução é fundamental na concepção do afeto. O afeto é transmitido, isso é muito importante. O afeto é transmitido não por uma base eminentemente desconectada do contexto do ambiente em que essa criança é recebida. Ser recebida por uma mãe que tem habilidade para responder a esse apelo, isso será fundamental para que ela possa traduzir o real desse grito para uma concepção de uma leitura, de uma intuição, de uma leitura, de uma inferência sobre aquele choro, sobre aquele grito, sobre aquele espasmo. E a mãe vai dizer, ele está com fome. Coloca no peito, ele amamenta, daqui a pouco ele adormece. Ufa, bingo, acertei. Esses acertos vão dando consistência a uma rede simbólica que abraça a criança, que vai redundar no futuro nessa rede simbólica que vai transmitir a ideia desse afeto. Então, quando o colega diz, falar de afeto, uma delícia, imediatamente delícia me faz lembrar, um queijo suculento, colocado, derretido, em cima ali do carvão. Aquela coisa que a gente come antes do churrasco, começaram a sentir o cheiro dele. É a mesma coisa que a mamãe faz conosco. Ela começa no processo associativo, a cada efeito desse corpo, ela produz, numa interação com o bebê, uma justa posição daquilo que ela supõe ser o afeto que ainda não tem do bebê, mas que é dela. Portanto, o afeto é uma resposta pela via da tradução da mãe, daquilo que lhe alcança como afeto e que passa a ser significado para o seu bebê. Então, por exemplo, quando você vê uma mãe, me lembro agora de uma mãe, estávamos no Capão, me lembro bem dessa cena, uma criança, aliás, tinham duas crianças no mesmo restaurante que nós estávamos tomando café. E uma delas estava cheia de pintinhas. O garoto devia ter uns 4 anos de idade, umas pintinhas. Eu, quando olhei as pintinhas, observando a agonia dela,
Ele disse, bom, imaginei aqui comigo, se deve ser a muriçoca aqui do Capão, não sou brinquedo não, meu carro comigo, né? Quieto. Ainda comentei na mesa onde estava. A criança, irmão, acho que ou a irmã, tinha uns 2 anos a mais, percebendo o estado de completa agonia da mãe, e a mãe preocupada do Capão, quero levar no médico, no hospital do Capão. Isso eu estou falando, sei lá, 4 anos atrás. A farmácia do Capão vem de goiaba. É outro mundo, é outra perspectiva. Naquela época, principalmente, mais de 4 anos atrás, talvez hoje até tenha algumas farmácias que vendam remédio, nunca se sabe. Mas o grau de desespero dela diante, ela achava que aquelas bolinhas eram uma doença que estava se manifestando, e ela começava a reclamar do marido, mas você é um irresponsável. O pai sempre é responsável. E é importante, inclusive, que ele seja um pouco irresponsável. Mas enfim, são outros tipos de afetos, para não mexer demais nas mães nem nos pais. Mas logo em seguida a criança dizia, olha mãe, não fique preocupada não, isso é a muriçoca. Não adianta. Ela pega a criança, agarra ela da mesa, coloca debaixo do braço e sai correndo à procura de um médico no Capão, porque ela está com doença grave, vai morrer daqui a 3 horas. Agora vocês imaginam essa criança de 4 anos olhando para essa mãe? Coitada de mãe. O problema é que a criança não tem ainda material simbólico para dar conta disso. Então ela tende a acreditar ou dar crédito ao que a mãe disser. Agora você imagine isso repetido milhares de vezes. Se todas as vezes que, vivendo o seu fantasma, o fantasma das afecções daquele espírito que está encarnado, que sendo mãe reproduz a filha que um dia foi, os seus medos, ela é transmitido para a criança. Quando essa criança se tornar adulta, adolescente, algumas dessas memórias poderão vir à tona sob a forma de que tipo de afeto? Vai fazer uma palestra no auditório da Escola Técnica Federal da Bahia. E agora? O que é que eu vou fazer? Chorar? Mãe, cadê tu? Como é que eu vou fazer com isso, com esse afeto? Aí encontro uma professora que veste-se de mãe e disse, não se preocupe não, filho, que você vai fazer tudo direitinho. É esse o papel importantíssimo da mãe, no contato com o seu filho, ao longo do processo de acoplamento, de chegada desse espírito do plano, né, da reencarnação, onde o físico será paulatinamente tomado como se fosse uma coisa só. Veja a importância disso. Claro que tem dos elementos aí que o tempo não vai nos permitir avançar. Mas se a gente abre isso, já que a gente fez um retorno, né, lá atrás, buscar nas raízes dos afetos, se vamos lembrando, deixando como marca dessa passagem a ideia de que cada elemento colocado lá atrás, associado com palavras, portanto na malha da rede simbólica, isso será transmitido e efetivado no campo de resposta de cada um de nós. Então, delicioso, vem um monte de coisas deliciosas na frente. Fulano é pegajoso demais. Aí eu me lembro daquelas coisinhas que as crianças ainda brincam hoje, chamam de meleca, sei lá como é que chama? A moeba. Você pega daquele negócio todo grudento. Quando você pensa numa pessoa grudenta, você pensa numa daquele. Aí você fala que a pessoa é pesada. Você vai lembrar de quê? Hipopótamo. Nós, portanto, configuramos o nosso afeto por uma via associativa, no nível, evidentemente, pré-consciência, alcançando a palavra na consciência. Claro que existem impregnados nesses valores, nessas palavras, mergulhados no oceano profundo do inconsciente, questões insolúveis. E aí tem um aspecto que é interessante, porque a filosofia vai nos ajudar. Basicamente, 3 filósofos que estudam bastante a questão do afeto, porque interessa a filosofia encontrar a verdade.
O objeto de investigação da filosofia é encontrar a palavra que diga a verdade. E esse é um papel eminentemente, fazendo associação agora com a mãe, que tem no desempenho, na função que exerce de tentar traduzir o real para a sua criança, tentar fazer encontrar no ego, no corpo da criança, uma verdade que diga respeito ao que se insinua a partir daquele grito. Daí o seu papel fundamental. A filosofia também vai pelo mesmo caminho. Ela precisa encontrar uma resposta às coisas que acontecem conosco, de onde eu vim, para onde eu vou. Se o Espiritismo tem uma vertente tríplice, uma delas é a filosofia, é porque nos permite elucubrar sobre essas destinações, sobre quem somos, para onde vamos. A perspectiva espírita é toda ela baseada. O Livro dos Espíritos inaugura uma ideia completamente distinta de qualquer outra religião, que ao invés de dizer o que é, pergunta a quem pode responder. Portanto, a dialética espírita parte do pressuposto de uma ética em que a resposta não está dada. A busca não é de solução, mas de perguntas. É uma forma diferente de você dar conta dessa rede simbólica que os afetos estão envolvidos, um deles, a morte. O Espiritismo tem um papel de fundamental importância de dizer para nós o que é a morte. Eu me lembro, eu estava comentando no carro agora, em um determinado momento, no processo de adoecimento, que eu precisei passar no hospital há algum tempo, e vivi a experiência de 6 vezes quase morte, e numa delas eu me lembro muito bem que eu chamava os espíritos: cadê vocês? E ninguém apareceu. Primeira coisa que eu me cobrei, disse: cadê aquele túnel que eu passava? Não teve túnel. Eu me chateei com os espíritos, confesso, e disse a eles: estou chateado com vocês. A gente tem uma parceria, cadê a parceria? Quer dizer, salve a nós, o vosso reino, nada. Cadê vocês? Naquele momento eu estava absolutamente afetado. Por quê? Porque eu não encontrei respostas a uma verdade que eu afirmo, reafirmo, que eu banco, que eu falo, que eu discuto, que eu reflito, principalmente quando eu estou numa casa espírita falando sobre isso. Então a filosofia tem um papel fundamental de fazer virar à tona as possíveis verdades sobre os fenômenos que estudamos. Então, dentro dessa linha, desses 3 filósofos, o primeiro deles, Schopenhauer, ele vai dizer o seguinte: que todas as vezes que o afeto tomar o sujeito, a verdade que ele buscar estará contaminada. Razoável. Então, se você pensa, por exemplo, fazer uma pesquisa entre os torcedores do Bahia sobre Vitória, óbvio que na cabeça do torcedor do Bahia está sempre aquele escudo do vice-vitória, óbvio. E se é na cabeça do torcedor do Vitória, é a imagem da sardinha. Uma forma de responder ao afeto que nos alcança, de que se eu tenho um oponente, eu tenho que derrubá-lo. E eu derrubo através do jogo de palavras. Sardinha, vitória. São formas de, utilizando a palavra, projetar na palavra aquilo que nos afeta. A incerteza sobre se eu efetivamente ganho alguma coisa quando eu ganho ou perco o jogo. Vale lembrar que no último final de semana a gente deu 4, né? Um detalhe, uma delícia. É um pequeno detalhe, mas enfim. A forma, inclusive, que coisa interessante, a forma de reagir. E acho que nisso somos uníssonos em compreender esse afeto. O torcedor do Bahia está 48 minutos do segundo tempo, precisando fazer 2 gols. Está lá, torcendo. Vai dar tempo, né? Falta 30 segundos, dá tempo. Torcedor da Vitória, 3 minutos de jogo. Vai embora para casa porque tomou um gol. Isso é uma polaridade que dá conta de como o afeto nos alcança. Por isso que Schopenhauer é atualíssimo. A verdade, ela tem uma parte que está encebada, contaminada pela ação dos afetos. Portanto, não há verdade que não esteja no campo da subjetividade humana, que não esteja misturada ao sujeito que a encarna. Olha a consequência imediata disso. Todas as vezes que nos afetamos, pensando como Schopenhauer, é sinal de que tem uma mentira sustentada numa assertiva com a ideia de que ela é verdade.
Então, se nos afetamos com alguma coisa demasiadamente, e Freud também já diz isso na psicanálise, se aquilo que nos incomoda é porque nos pertence, está lá, textualmente, segundo Freud. Está lá, autodescobrimento, Joana de Ângeles, para viver, para fazer o processo que ela chama no livro de autodescobrimento, é necessário conviver com os afetos. Ela usa outra palavra, conviver com a nossa sombra junguiana. Só muda o autor, só muda a perspectiva, mas a questão é a mesma. Não tem como definir o que é espiritismo senão pelo olhar de quem faz essa leitura. Ou seja, tem vários espiritismos. Não adianta dizer que tem apenas um livro dos espíritos, porque não tem, isso não é verdade. Porque eu tenho uma tradução de fulano, eu tenho uma tradução de ciclano, você está aí. Não é porque foi traduzido pelo melhor tradutor do francês para o português, que necessariamente será a melhor tradução. A melhor tradução do livro dos espíritos não é que você compra na livraria do centro espírita, ainda que com isso você possa ajudar o centro espírita. A melhor tradução é aquela que lhe alcança pelo afeto. Aí já é uma outra perspectiva de Friedrich Nietzsche. Ele vai dizer que a verdade está envolvida num perspectivismo. Ou seja, depende de onde você esteja para você dizer o que é essa verdade. Então, se você está numa determinada posição, por exemplo, do fundo da sala, se eu não estivesse usando o microfone, provavelmente do fundo da sala algumas pessoas diriam: fale mais alto que eu não estou ouvindo. Mas o que está aqui perto? Fale mais baixo, eu estou ouvindo. A frase é a mesma, mas a substância da mensagem é outra. Em função, portanto, do lugar que visitamos, do ponto de vista do lugar simbólico que estamos encarnando, nós mudamos a perspectiva do saber, da verdade que estamos à procura. Isso traz imediatamente uma consequência. Se a verdade depende do lugar onde estou, a minha necessariamente não é uma. A verdade, portanto, ela se veste de várias formas. Isso dá confusão de todo tipo. Vou invadir tal lugar porque tem armas químicas. Lembram disso? Decorrido alguns anos, cadê as armas químicas? As armas químicas eram words, palavras. O jogo encenado na linguagem é um jogo, e nós vamos viver agora outubro, na eleição no país. Espero que pelo menos no meu espírito ele tenha juízo para entender a importância de não se furtar ao dever de discutir a questão, porque estamos num momento de pensar o futuro do nosso país, e não teve um momento talvez na história desse país que nós tenhamos estado tão afetados quanto estamos. Nós estamos afetadíssimos. Ninguém pode dizer nada, tem família que rachou no meio, porque se separou em coxinhas e mortadelas. Nada contra as coxinhas e mortadelas, que eu adoro. Mas vejam, essa substância que está em jogo, ó, o que é que coxinha tem a ver com coxinha? O que é que mortadela tem a ver com mortadela? Por que nós nos utilizamos de um objeto para designar um afeto? Por que quem é do campo da esquerda é taxado de mortadela e quem é do campo da direita é taxado de coxinha? Se da esquerda e da direita como coxinha e mortadela. Tem as coxinhas da Perini aí que custam o preço de 1 quilo de frango. Assim como tem mortadela de toda qualidade. Mas também tem coxinha do gago aí que é 2 contos. E que dizem que é muito gostosa. Então, vejam o entrelaçamento que as coisas vão tomando. Como que a gente vai se deixando levar por essa rede de afetos que nos alcançam. O terceiro filósofo vai nos dizer, mas vou esquecer dele de novo, Spinoza. Ele vai dizer que os nossos afetos têm um colorido muito especial. Os nossos afetos têm a cara dos objetos que elegemos
pela via do amor ou do vínculo que estabelecemos com eles. Olha só que coisa interessante. Se a gente para pensar que os afetos que nos alcançam têm a ver com o tipo de objeto que eu priorizo para existir na minha vida, pelo campo vincular, nós estamos vivendo uma sociedade que qual é o objeto preferido de todo mundo hoje? Celular. Vocês já viram alguém perdendo o celular? Ai, meu Deus! Minha vida acabou! Perdi o celular, gente, o iPhone. Você tem ideia de quanto custa o iPhone? Era a mesma frase que a gente dizia há 50 anos atrás, quando perdíamos uma pessoa importante porque nos separamos. Oh, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer, eu não consigo mais viver sem essa pessoa. Não é a mesma frase, só que o objeto mudou. O objeto que era de carne agora é um aparelho. O que Spinoza está dizendo é que, em função dos objetos que escolhemos no circuito, na política da economia psíquica do mundo que nós vivemos, designam o sujeito que sustenta essa economia. Então, isso eu aprendi desde cedo no Espiritismo. Não adianta botar a responsabilidade dos outros. A gente aprende cedo. Basta entrar no meu espírito que a gente começa a escutar. Não adianta esse discurso de vítima. Ah, porque eu estou com dor de ouvido. Bom, sinal que você não quer escutar, querido. Não adianta só você assumir que ali tem um afeto, que ali tem uma designação corporal. Não é aquele corpo que responde porque você está com a dor de ouvido. Ok. Mas se essa dor de ouvido se repete muitas vezes, se os fenômenos se repetem muitas vezes, se o afeto se resolve muitas vezes por repetir, é porque ele está tentando nos dizer algo. Se o objeto pelo qual, é isso que Spinoza vai nos dizer, na sua teoria da mente, se o objeto que nós elegemos tem algo a ver conosco, é porque ele está mandando mensagens. E aí? Eu estava lembrando há pouco, recentemente na instituição que eu dou aula, na Unijorge, eu estava saindo do prédio, de repente uma menina me viu e se assustou comigo. É você que é professor Solon? É você que é professor Solon? Eu disse, sou. Gente, vem cá, chamou segurança, gente, vem cá. Eu sou amigo dele no Facebook, gente. Vocês têm ideia do que é isso? Aí eu fico me perguntando, quem é o professor José Solon? Quem é o expositor espírita? Quem é José Solon para essa pessoa? Eu não sei. Por que ela celebra? Porque isso é da ordem da celebridade, que é outro objeto de consumo muito utilizado na nossa economia psíquica contemporânea. Nós não valemos mais pelo que somos, mas do que supostamente seríamos. Vai dormir, vai viver uma semana com José Solon, professor, para tu ver que coisinha deliciosa. Que delícia que nós estamos falando. Spinoza vai dizer que se há um futuro possível que possa diminuir, a reação que esses afetos produzem em nós, é se nós conseguirmos emparelhar verdade e conhecimento. É uma tentativa que o meu espírita produz. O espírita lê muito, o espírito participa de seminários, congressos, etc. O que às vezes atrapalha é que acabam muitos deles se engessando, achando que o movimento espírita vai responder a todas as suas questões. Não vai. O espiritismo não tem a pretensão de responder a tudo. Se fosse pretensão do espiritismo responder a tudo, o livro dos espíritos seria de perguntas, seria só de afirmações. A doutrina espírita, ela trabalha com tudo que lhe seja instrumento de transmissão dos valores éticos, morais, que não surpreendem a alma humana. Não se trata de valorizar em excesso o espírito em detrimento do corpo, nem ao contrário. Não temos como proposta no meio espírita, no espiritismo, do melhor do espiritismo,
simplesmente reconhecer uma vítima em alguém que esteja a sofrer. Claro que o sofrimento é uma dor cronificada, que requer cuidado. E nem sempre é possível antecipar essas verdades e objetos às quais esse sujeito em sofrimento está acondicionado, porque ele precisa construir a sua pergunta para encontrar a sua resposta. Ontem eu vi uma expressão fantástica de uma criança a uma psicanalista. Em determinado momento, ela cometeu alguns equívocos e, claro, o garoto não está ali para saber que equívoco possa ela ter tido na sua relação de transferencial ali com o paciente. Não tem nem ideia do que está fazendo ali. Ele acha que está brincando. E ele diz isso, quero brincar. E ele pede para que ela se transforme num sapo. Imediatamente quando eu escuto isso, um sapo. Até porque sapo foi um dos meus pseudônimos quando criança. Me chamava de sapão, não sei porquê, mas enfim. E não era delicioso, viu? Que eu não gostava de sapão. É porque eu era muito magrinho, uma coisa parecida. Nada a ver com hipopótamo. Mas vejam, o reflexo disso, diante de uma questão de uma criança de 5, 6 anos de idade, o que ela transmite quando ela pede para o seu psicólogo se transforma em sapo? E claro que ela fica atônita diante da rogativa, da assertiva do garoto, e em seguida ele dá o corte radical. Aproveite como uma mosca. Que era exatamente o que estava acontecendo. A criança tem uma capacidade, uma sensibilidade, porque ela está dentro do campo dessas relações em que todos os estímulos, ou grande parte dele, precisam ser lidos para serem transformados em ações, em palavras. Ações e palavras essas que vão dando um certo envelopamento às afecções da alma, aos afetos que nos alcançam. O desamparo feito pela promessa de quem nos cuida, de que estará sempre ao nosso lado, e a gente descobre depois que cresce que não é verdade. Tem horas que ele está sozinho. Na hora que eu estava naquele auditório, cadê manhã? Não estava lá. Nem eu mandei convite porque não deu tempo. E muitas vezes a gente tem que estar sozinho e tem que enfrentar o bicho-papão, o boi da cara preta. E muitas pessoas não sabem por quê, que as mães cantam para os filhos, boi da cara preta. Boi, 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 boi da cara preta, se cuide que ele vem te pegar. E por que isso não se transforma? Por que você vai imaginar que uma mãe cantando uma música como essa, uma cantiga como essa, que ela esteja mal intencionada para que a criança tenha medo? Como é que você conta? Eu ouvi um pai dizendo, um avô dizendo para a filha, como é que você conta a história do lobo mau? A história perversa? Para quem? Quem é que está se afetando com a história do lobo mau? O lobo mau é uma história linda. O boi da cara preta é uma história linda. Brinquei desde cedo em cantar nos gatos, tirei o pau no gato, eu nunca bati num gato. Não há uma relação diretiva entre uma coisa e outra. Tem um canal de mediação que não é considerado nessas leituras. Temos um patrimônio, um espírito que faz a mediação através dessa interlocução global, sem contar esse ambiente de interligação com o outro, a mãe, o pai, os amigos, etc. Para concluir, nosso horário chegou, é preciso poder se dar conta de que mensagem esses afetos nos alcançam, para saber o que a gente tem para fazer. Que tipo de objetos ainda nos encantam tanto? Que tipo de vida nós estamos a suportar? Para saber se é disso que se trata, o que eu legitimo como sendo o meu destino. Afinal, eu sou o que sou, ou o que me faço cego para não enxergar, o afeto que faz adoecer e inflamar determinada região do meu comportamento?
que eu faço de conta que não existe para não ter que enfrentar? Será que não temos coragem de ficar de frente para a plateia, mesmo estando de costas? É a vida, é bonita e deliciosa. Que Jesus fique com todos. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Você encerrou a palestra falando que a vida é deliciosa. Está vendo que falar disso é delícia? Delícia manteiga. Grande abordagem, fantástico. Parabéns, meu amigo, mais uma vez. Bom, vamos ao sorteio do livro. Por favor, passa para a Solone. Veja quem é que você vai tirar hoje. 32. Número 32. Jean Marcel, né? Vamos lá. Eu tinha lido aqui e achava que esse nome que ia sair hoje, por incrível que pareça. Deve ser, né? História de um sonho. Boa leitura. Parabéns. Bom, só para lembrar sobre o trabalho social Badu, as pessoas já conhecem. Quem quiser contribuir pode falar com ele lá na livraria. Não, esse Badu aqui nasceu primeiro. Esse Badu aqui é baiano, soteropolitano. É, Badu, são todos Badu, né? Só que esse aqui está desencarnado. De lá é encarnado. É encarnado. Bom, o ciclo 1 da ULI começou sábado passado. As pessoas podem entrar no ciclo 1 a partir até a quarta aula. Então, quem conhece aqui o curso básico já fez no curso básico, convide seus vizinhos, divulguem para a gente essa atividade que vai trazer essa clareza que Solon falou sobre o espiritismo, né? Abrir os olhos, colocar uma lente mais clara a respeito da vida e de muitos outros assuntos. E vamos fazer a nossa prece. E que possamos convidar os médios passistas, que aos poucos vão se distribuindo no salão. E sentados, sentindo assim essa energia de amor, de equilíbrio, de tranquilidade. E agradecendo pela reflexão que trouxe nosso amigo Solon, que é importante olharmos para os nossos afetos. Sentindo essa energia desta casa, silenciamos um pouco para sabermos o que estamos fazendo das nossas vidas, do que estamos buscando. E assim, devemos a cada dia agradecer por estarmos onde estamos, de sermos o que somos, mas nunca deixar de buscar. Contamos sempre com alguém, e sabemos que não estamos sozinhos. Agradecemos ao Mestre Jesus e que possamos sempre
nos respeitarmos e nunca desistimos do que queremos. Obrigada, Mestre Jesus, e esteja sempre conosco.